Alô, alô, pessoal. Mais um vídeo sobre a ciência espiritual da criação, número 35. Sequência do vídeo 378. Quem quiser assistir as palestras que de vez em quando eu faço, é só clicar lá no meu canal ao vivo, né? Aí vai aparecer, tá? Que agora está um pouco diferente. Os canais. Bom, então, vamos lá. Eu tinha parado que eu ia mostrar o organograma. Então, o organograma é um sistema, né, que eles fazem um gráfico, formas paralelas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, peraí. Isso aqui, ó. Ui. Esse é o total, que eu não vou entrar no detalhe desse último aqui, ó. É um pouco difícil, vendo? Então, no que eu entendi, vou passar para vocês. Então, nós já sabemos que nós temos ondas de vários tipos, fatores de vários tipos, mas tudo vem do fator. As ondas vêm do fator. Então, eles fizeram aqui um organograma do fator magnético, que nada mais é não. O que ocasiona, o fator magnético ocasiona uma onda cristalina, é a onda cristalina. Ai, desculpa. Resfriado. Se eu ficar esperando curar o resfriado, eu não faço vídeo nunca. Isso vai demorar, né? As pessoas que tiverem dificuldade em entender, acessem os vídeos anteriores, né? Porque isso aqui é uma sequência, tá? Tem que entender o primeiro vídeo para começar a entender e depois os seguintes. Então, vamos dizer, isto é um organograma dando um exemplo, né? Do fator magnético. A sua onda é cristalina. E nessas ondas que vêm do fator magnético, que magnetiza, né? Nós temos as ondas ativas e passivas. Essa onda cristalina, que é magnética, ela é vertical, tá? Isso aí já foi até explicado, né? Que ela desce verticalmente, depois tem as outras, né? Aí ela é, vamos dizer, ela é a primeira e as outras 6, faz o total de 7, né? 7 orixás, 7 divindades, etc. Então, a onda cristalina, ela vem assim, tá? Vertical, na vertical. As outras 6 vêm assim. 2, 3, 4, 5, 6.
e a outra principal, que é a onda cristalina. Então, vamos lá. A onda cristalina, magnetizadora, ela vai descer é a mineral, ela vai descer, vai encontrar a onda mineral, vai encontrar a onda vegetal, vai encontrar a ígnea, a eólica, a telúrica e a aquática. E esse somatório, né? Esse somatório, ou seja, a onda mineral mais a vegetal, mais a ígnea, mais a eólica, a telúrica, mais a aquática. Aí esse somatório, que ela vai passar por elas, né? Surge a essência cristalina, né? Ou seja, preste atenção, onda cristalina passa por todas e vai formar a essência, que será cristalina. Essência. No final disso tudo, vai dar uma essência. Resfriado, e agora mexendo em giz, né? Agora eu fico. Esse somatório faz surgir a essência cristalina. E aí formou-se a essência. Veja bem que em outros vídeos anteriores foi explicado isso aqui, mas de uma outra maneira. Eles aí agora estão explicando dessa maneira, colocando aqueles gráficos e tal, explicando de uma outra maneira, né? Porque essa coisa vai devagar para a gente entender, né? Então, aí se formou a essência, que é a cristalina. E aí o que é que acontece? Vai, no final, vai dar, vai surgir disso tudo, melhor dizendo, as ondas magnéticas essenciais. Então, quando passou isso tudo e se formou, deixa eu ver aqui, porque agora com esse negócio de assoar o nariz, a essência cristalina. E então vai se formar uma outra coisa. Da origem, isso tudo deu origem. Dará, né, quando estiver sendo formado, as ondas magnéticas essenciais, que é essência mineral, essência vegetal, essência ígnea, essência eólica, essência telúrica e aquática. Preste atenção que anteriormente foi
A onda mineral era vegetal, ígnea, eólica, etc. E agora, a essencial se repete com, vou chamar de qualidade, né? Que são com essa, não, individualidades, né? Com as mesmas individualidades da anterior, só que é já uma essência. Então, é a mineral, a vegetal, a ígnea, a eólica, a telúrica e a aquática. Então, a soma da vibração vertical cristalina mais as suas vibrações horizontais, como eu mostrei, resulta agora, ela vai resultar um elemento cristalino, devido à saturação sucessiva pelas essências mencionadas anteriormente, a mineral, a vegetal. Então, eles ficam jogando. Os tronos, né? Os tronos ficam jogando. Aí satura, quando estiver bem saturado, então se forma as essências. Então, isso tudo resultou um elemento cristalino, né? Agora, nessa nova etapa, nessa nova formação do elemento cristalino, ele criará irradiações múltiplas. Elas direcionarão os seres elementais, cuja natureza íntima está sendo amoldada pela sua qualidade original. Aqui no caso dessa onda, desse fator e essa onda cristalina, ela corresponde à religiosidade, ou seja, à fé, ao orixá, à divindade, ao trono, né? Da fé. Então, tudo se repete. Então, novamente, aí se formou o elemento que vem, que tem elemento mineral, elemento vegetal, elemento ígneo, eólico, telúrico e aquático. E a soma disso tudo resulta na energia cristalina. Agora, o total se transforma o quê? Em energia cristalina. É assim, isso é o onograma, como é que é o negócio aqui? Pera, organograma. É a sequência do que acontece. Então, forma uma, forma outra. Nós fomos mineral, aí depois, nessa última fase, é o elemental, vamos dizer. E depois do elemental, vem a fase humana, porque os animais, quando eles passam por outras fases, a última fase dele, de animal, ele será elemental. Depois do elemental, os que evoluírem serão humanoides, né? Humanos muito primitivos, mas depois vem a evolução. Bom, aí, então eles deram um exemplo com a onda do fator magnético, a onda cristalina. Agora eles vão falar um pouco da onda fatural mineral, que eu não vou expor isso tudo novamente, que é só substituir, que vai acontecer tudo de novo. Tudo se repete, como eles dizem. Tudo no Criador se repete.
se repete, só muda as ondas, né? Agora seria quando o ser inconsciente ainda, aquela partículazinha, ele é atraído ou magnetizado pelo fator que dá onda cristalina. Espera aí que eu tô... Não, vamos... Estou aqui pensando em outra maneira de explicar mais fácil. Espera aí. Bom, onda cristalina. Aí começou pela onda cristalina, certo? Então, o organograma, ele vai obedecer uma sequência. Mas se essa onda for outra, se essa onda, por exemplo, for mineral, já vai ter outra sequência. Por exemplo, elemento mineral, vegetal, ígneo, papapá. Aí pode haver uma alteração. Primeiro o elemento ígneo, depois o telúrico. Passa por todas as fases, mas há uma sequência diferente. Foi isso que eu entendi, tá? Eu estava buscando uma maneira de explicar bem fácil. Então, vai se repetindo e se multiplicando. E aí vai sendo contidos em escalas dentro de outras escalas maiores. Tudo é evolução. Um trono evolui até o grau de trono celestial ou tripolar. Então vamos lá. Trono, você já sabe que são os que jogam os fatores, né, para a criação. E cada um é individual. Aqui, nesse planeta, são 7, que são as divindades. Os tronos são as divindades, né? São 7. Cada trono desses, com o tempo, ele vai evoluindo. Ele está aqui na Terra, fazendo vidas, né? Passa por todas as fases. Depois, ele evolui para algo mais. Aqueles que ainda não são tronos virão substituir os outros tronos. Porque esses irão evoluir para outra coisa, até chegar, como eles dizem, até chegar o grau de trono celestial. Porque existe aquela tabelinha, né? Até chegar aqui, isso são graus de evolução. Quando chega lá no último aqui, no horizontal, chegou aqui, veio para cá, né? Então ele vai para algum outro lugar, alguma outra coisa. O nosso Sol, ele teve fases antes de ser o nosso Sol, que é o trono das 7 encruzilhadas, né? O que é o que fez as divindades aqui para trabalhar. Uns trabalham para outros. As pessoas ficam pau da vida porque às vezes trabalham e porque tem que trabalhar, porque o chefe às vezes é muito exigente. E lá do outro lado, para a gente evoluir, nós temos que trabalhar também, tá? De uma maneira diferente. Quem ficar parado, estaciona do outro lado da vida, tá? Agora, eu vou ler uma coisa que eles
disseram aqui. Então, prestem atenção. Peraí. Bem, eu vou ver aqui. Olha, observem como a onda fatoral que vem do fator, né? Do organograma parte de sua origem do Criador, vem do Criador. Vai se repetindo, se multiplicando e se concentrando, ou sendo contida em escala dentro de outras escalas maiores. Mas, como tudo é evolução, então um trono evolui até o grau de trono celestial ou tripolar. A partir desse grau alcançado dentro, deixa eu virar assim, porque aí eu fico de frente para vocês, né? Deixa eu ver onde é que eu parei. A partir desse grau alcançado dentro de um planeta, então começa a sua evolução ascendente, que só terminará quando retornar ao Criador e assentar-se ao lado do divino trono universal que rege o universo, infinito em si mesmo. Então, a evolução desses tronos, pelo que eles falam aqui, né? Eles depois vão chegar, vão evoluindo, chegar a Deus e vai ficar lá do lado. Mas aí já é uma luz pura, tá? Não é uma pessoa assim, é uma luz pura. Saibam que um ser, desde sua origem no interior do Criador, evoluirá por meio do seu exterior, até que se assente ao lado do divino trono regente do nosso universo, já tendo retornado ao interior do Criador, onde será um trono fatoral. Portanto, isso de pessoas ou espíritos dizerem que viram ou tiveram uma visão do Criador, pois estiveram diante dele, não tem sustentação, porque só vemos o Criador na sua criação divina, ou seja, na natureza, ou nas suas divindades, nos tronos, nos arcanjos, nos anjos, etc. Mas, se tem uma porção de profetas que já juraram de mãos postas que falaram com o Criador, ou ouviram, isso tem. Saibam que o modo mais humano de se ver o Criador é observarmos uma mãe gerando um filho, dando-o à luz, trazendo-o ao exterior, amamentando-o, sustentando-o no seu exterior, educando-o, evoluindo-o, casando-o e o tornando um pai gerador de vida, divinizando-o. Observado um processo de curta duração e repetitivo, estaremos vendo o Criador em ação. Logo, não o veremos na mãe ou no filho que se torna pai, mas sim no processo gerador em si mesmo, na sua repetição e na sua multiplicação. Em uma planta, o mesmo acontece e não o veremos nela, mas sim no processo onde ela se repete e se multiplica. Logo, a frase bíblica que ordena ao homem crescei e multiplicai é o Criador se repetindo no homem e ordenando-lhe que se imortalize na sua geração, que o divinizará no tempo. Está corretíssimo o autor
o autor bíblico que afirmou que o Criador fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas não é, preste atenção, não é a imagem e semelhança assim, como a gente é, gente. Acho que tem que prestar atenção, ó. Bota o vídeo atrás e escuta isso novamente. Tá bravo, meu resfriado. Então, eles falam aqui, ó, imagem, gerador divino ou capaz de gerar a sua descendência. Então, o homem e a mulher fazem o procedimento para depois gerar uma criança dentro do ventre da mulher, que é a representação da parte feminina do pai, mãe, criador primordial. E que muitos homens não respeitam a mulher, né? Que é a geradora. Porque se não tiver a mulher, não adianta um homem ter a semente para projetar, para nascer os seres, né? Humanos. E a semelhança quer dizer repetitivo e multiplicativo. Porque a mulher tem um filho e multiplica para outro filho. E uma coisa interessante da multiplicação, quando ela tem gêmeos, né? Que aí a multiplicação não vai demorar. Ela já faz ali um monte de seres ali, né? Juntos. Piorei por causa do giz. Mas depois eu melhoro. Mas falhou quando disse que o Criador criou a mulher a partir de uma costela de Adão, pois o Criador só gera aos pares, macho e fêmea, positivo e negativo. Então, deixa eu ler o resto, peraí. O Criador gera esse é o polo macho e esse é o polo fêmea, pois ele é ambos em si mesmo. O Criador é macho e fêmea. Então, essa história de dizer quem nasceu primeiro foi o homem, isso foi inventado, colocado na Bíblia, que quem escreveu a Bíblia foram os homens, né? Os seres. E não foi nenhuma mulher mesmo, foi tudo homem. Então, uma maneira que eles tiveram de subjugar a mulher. Ora, veio aquela historinha e Deus viu que era ruim ficar sozinho, precisou lá de uma companhia, então fez a mulher e tirou da costela. Olha, sinceramente, eu não sabia nada sobre religião, não sabia nada, porque aqui em casa ninguém ia também, a igreja nada, eu não tinha religião nenhuma, mas comecei a ler a Bíblia porque eu tive vontade de ler a Bíblia e ela veio, né? Deus encarrega quando a gente tem vontade de alguma coisa, principalmente quando a gente quer saber as coisas sobre Deus, né, sobre o Criador, e me veio essa Bíblia que eu já contei aí num dos vídeos como foi, que não foi para mim, mas indiretamente. E então, aí quando eu li aquela parte que Deus tirou a costela, e eu ainda nem se falava em criar clones aqui. Mas quando eu li aquilo, eu disse, não. Aí eu vi aqui, li outras passagens na Bíblia, eu larguei a Bíblia para lá, sabe? Porque não pode, não pode, isso aí não. E aqui está a resposta, né? A resposta é que não é
Nada disso, porque o Criador faz o homem e a mulher, os dois ao mesmo tempo, ou seja, faz o macho e a fêmea. E ele faz o macho e a fêmea nos animais. Ele faz o macho e a fêmea nos insetos. E alguns ele nem faz hermafrodita, né? Me parece que é a palavra. Plantas. As plantas geralmente têm, né? Depois ele separou, nos animais ele já separou. Esse é macho, aquela é fêmea. Porque o Criador, veja bem, o Criador, ele também evolui. Ele faz experiência, gente. Bom, não deu certo, então vamos fazer outra raça. E aquele planeta ali não deu certo, então, pá, planeta implode. Aí vai surgir um outro planeta ali mesmo, numa outra galáxia, num outro universo, coisas assim, tá? Minha observação sempre: extraterrestres de muita luz, já com a mente ligada a essa mente universal do Criador, também fazem planetas, galáxias, etc., e vidas, tá? Saibam que nas hierarquias divinas a evolução é contínua, e se observarmos com atenção os nomes simbólicos dos orixás, ou seja, dos tronos, que atuam no ritual de Umbanda sagrada, veremos isso claramente. Como eu já disse em outros vídeos, isso aqui foi transmitido a um médium que viveu na Atlântida, que ele tinha um centro de Umbanda, já faleceu, deve ter feito já 4 anos que ele faleceu, era em São Paulo. Então foi dado em termos de Umbanda, né? Então, querem ver o desdobramento de um nome simbólico? Então vamos, com a licença do trono Ogum, mostrar-lhes como isso acontece. Então eles dão assim um exemplo. Ogum, uma das divindades, né? Uma das 7 divindades. Irradiação eólica. Eólica tem a ver com o vento, né? É o Ogum puro ou ar, ou Ogum da lei, ou Ogum ordenador. O Ogum puro, trono puro, que representa essa palavra lá na Umbanda, mas é um trono puro. Ou você pode dizer o trono ar, ou o trono da lei, ou o trono ordenador, que tem a corrente eletromagnética eólica. Temos também o Ogum da Terra, o Ogum Megê, Ogum ordenador da evolução, que temos a corrente eletromagnética telúrica, porque a Terra, a energia da Terra ajuda na evolução e ela própria evolui, né? Temos o Ogum da terra e da água, Ogum beira-mar, Ogum ordenador da evolução e da geração. Quem não gostar da palavra Ogum é só substituir pela divindade ou pelo trono. Ó, trono da terra e da água, trono, beira-mar, trono, ordenador da evolução e da geração, ou divindade da terra ou da água, etc. E vai gerar a corrente eletromagnética aquática.
Bom, e assim por diante, tá? E assim por diante. A divindade da lei é ordenadora da lei, pois na vertical, né, que ele desce assim na vertical, é regido pela irradiação ordenadora do orixá natural Ogum. Então, hierarquia, vamos dizer, a ordem da evolução. Vamos lá, ordem da evolução. Puro, natural, né? Depois vem a qualificação, que é ordenador. Bom, basta entender aqui, porque se eu começar a falar muito e vários nomes aqui, assim, para dizer quase a mesma coisa, pode dar um pouco de confusão, né? Então, acho que. E como eles dizem, tudo se repete. Deixa eu ver o que mais que eu devo falar para vocês. Saibam que esses tronos, esses orixás, são tronos regentes de faixas vibratórias e possuem suas hierarquias que são gigantescas, pois todos os seres que se afixam em seus domínios, irradiações, né, assumem suas qualificações, atributos e atribuições. Isso já foi até dito num vídeo anterior, né? Num dos vídeos anteriores. E permanecem sob a regência deles até que alcancem uma evolução tal que se habilitam a ocupar outro estágio evolutivo, já superior ao regido por eles. Essas fases que se passa até chegar a um ser humano muito primitivo, um ser humano, falando de ser humano que não será ainda um ser humano, será um macaquinho, né? É evolução. Nós chamamos esse novo estágio de celestial. Lembre-se que aqui usamos Ogum como exemplo, mas o mesmo processo se aplica às hierarquias de todos os tronos ou divindades, ou orixás, como queiram, né? Por isso, quando ouvirem um nome simbólico, tratem de associá-lo a um elemento, a uma essência ou a um fator, que logo descobrirão qual é a qualidade divina que estão manifestando e qual é o qualificativo dela. Lembre-se de que cada fator possui uma onda que desce verticalmente e depois que alcança o fundo, retorna até o ponto de origem, que é o Criador. Reparem o Pai Nosso, quando o padre faz isso, ó, ele está descendo na vertical, está descendo a energia do Criador. Depois ele faz na horizontal. Já repararam? Depois que a gente sabe uma coisa dessas, começa a entender por que o padre faz aquilo. Porque Jesus deve ter feito isso e ensinou, né, lá naquela época. Então, ele desce a energia, o padre católico desce a energia na vertical e depois ele vai na horizontal. Só que ele não faz isso só para a direita, ele faz para a esquerda. Agora, não sei se é para dar o equilíbrio ou se tem algo errado por aí. Porque quando a energia desce na vertical e vai se fazer uma criação, ela vai para a direita. Nós temos dimensões que têm subdivisão na esquerda e na direita. Na esquerda são os atrasados e na direita são os mais evoluídos.
Ou seria que essa energia, quando o padre faz isso, eu não estou lembrando se primeiro é para a direita, depois é para a esquerda, não lembro, porque eu não sou desse negócio católico, não é comigo, né? Então, às vezes, se ele faz para a direita e depois para a esquerda vai anular a direita, porque ele foi para a parte negativa. Observem, pensem nisso que eu estou falando. Observem. Isso está vindo, eu nunca pensei. Está vindo agora. É dizer, eu nunca pensei isso. Estou lendo e veio isso na mente. É algum ser que está aqui, me colocando vamos dizer, esses conhecimentos ou essas, não considero isso né, do Pai Nosso, conhecimento, é uma coisa para vocês pensarem. Não é estranho? É estranho, né? Isso que ele faz. Então deveria só fazer assim, Pai Nosso que está nos céus e pronto. Ou então fazer só para a direita, né? A esquerda é negativo. Bom, olha só, cada fator tem o seu oposto, que o limita. Então, o oposto, que limita. Com os orixás acontece a mesma coisa, nas linhas polarizadas, onde os campos aparentemente opostos, em verdade, são complementares. Lembre-se também de que um feixe de ondas fatorais dá origem a uma vibração essencial que um feixe de vibrações essenciais dá origem a uma irradiação elemental, que um feixe de correntes eletromagnéticas elementais dá origem a uma irradiação energética, que um feixe de correntes energéticas dá origem a uma irradiação natural, que um feixe de radiação natural dá origem a uma irradiação celestial, que um feixe de corrente eletromagnética celestial dá origem a uma irradiação estelar, que um feixe de radiação estelar dá origem a uma irradiação galáctica, que um feixe de correntes eletromagnéticas galácticas dá origem a uma irradiação cósmica e outra irradiação universal que se unem e fecham a irradiação divina do Criador que dá sustentação ao nosso universo, tanto o visível e material quanto o invisível, é imaterial, todos habitados por infinitas classes de seres, criaturas e espécies, já que o Criador é infinito em si mesmo e em tudo o que cria e gera, tanto em seu interior quanto em seu exterior. Tá aí, senhores. Uma coisa gera outra coisa gera outra. É como na química, a mistura de coisas, né? Quando fazem um remédio, resulta num remédio. Vários componentes resultam num remédio. Várias coisas na panela da cozinha vai resultar sopa. Várias coisas que se coloca formam uma coisa, a sopa. Estão entendendo? Então, é interessante, né? É como se o Criador descesse para depois retornar. Por isso que falam muito, a gente tem que retornar a Ele, né? Temos que evoluir até a faixa vibratória do Criador. A ponto das pessoas conseguirem criar mundos, criar universos. Esse planeta aqui, não sei se a galáxia toda, mas esse planeta aqui, segundo informações, quer dizer, nós temos a Gênesis que falou do caos que foi formando.
Mas o Jesus Cristo também teve aqui com outros na criação do planeta. Eu não sei em que fase do planeta. Não sei se eles juntaram aquelas partículas do Criador para começar a fazer. Eu sei que demorou bilhões de anos, né? Não sei, aí eu não sei, porque eles também dão-nos informações, mas não dão tudo, né? Porque eles dizem mesmo, a gente não está preparada. E então eles dão as informações até um certo ponto. Aí muita gente depois fica decepcionado. E muita gente fica confusa, né? Mas não tem que ficar confuso, tem que procurar entender, só isso, procurar entender. E o que não entender, deixa para lá. Depois a gente entende lá do outro lado da vida, ou quando evoluir. Então, tudo evolui. Um exemplo das coisas materiais. Os primeiros computadores. Quando eu tirei meu primeiro curso de computador, até que esqueci, era tão complicado, eu não podia comprar computador, mas eu disse, eu vou tirar o curso e depois, quando comprar, meu Deus, mas que complicação. Primeiro tinha que colocar a tomada na tomada da parede, do plug na parede, depois tinha que ligar no computador, depois tinha que isso e aquilo. Deus me livre. E depois para digitar isso, olha, muito complicado. Aí passaram anos e anos, eu sempre não podendo, quando eu cheguei a comprar, eles já estavam mais evoluídos. Já não precisava mais isso, né? Não precisava mais fazer isso. Então, e hoje nós temos o celular, o computador no celular, né? Vai evoluindo, assim como na matéria as coisas vão evoluindo, na espiritualidade é a mesma coisa. Ó, vocês não fazem ideia, milhares de universos, milhares de dimensões, quinquagésima, 500, na milésima dimensão, 1000, 2000, como é que fala 2000? Milésima, agora já não sei, não sei. Temos infinitas e tudo vai se repetindo. Então, o que é que acontece? Como as vibrações são diferentes umas das outras, temos um universo dentro do universo, uma galáxia dentro de outra galáxia, um planeta dentro de outro planeta. Esse planeta está dentro de outro planeta. Essa galáxia está dentro de outra galáxia. Esse é o sétimo universo, está dentro de outro universo. E por aí vai. Eu acho que, mesmo quando a gente evoluir e for somente luz, aí se forma uma bola de luz ou um facho de luz, que seremos assim, eu acho que mesmo assim a gente não vai saber tudo, porque isso é infinito, infinito. E eu acho que a gente depois esquece o que foi, né? O que viveu aqui na Terra, o sufoco que a gente viveu aqui na Terra, ou que tenha vivido em outro planeta, não o sufoco que a gente passou. Eu acho que ninguém mais vai lembrar, né, disso, eu acho. É a minha opinião, aí é a minha opinião. Também porque também se ficar lembrando, para quê, né? Já está no outro grau de adiantamento, de evolução, não precisa. Bom, senhores, então é isso aí. Eu acho que tem vídeos, aí já tem vídeos na internet, porque agora tem muito vídeo falando sobre as coisas do Criador, e eu acho que tem alguns vídeos falando, assim, da criação, né, da Gênese. Isso aqui que eu expliquei a Gênese, né, sagrado. Então, mas cada um tem um jeito de explicar, né? Eu tenho um jeito, outra pessoa tem outro jeito, a Masófia também tem outro jeito, que eu não me afino muito, de vez em quando eu vejo, mas não me afino muito com a Masófia, não. Informações de extraterrestres, né? Mas eu não sei. Gosto muito das explicações dos pleiadianos,
e me afino mais com eles, a maneira que eles têm de explicar também. Só que eles não explicam a Gênese, né? Mas assim, sobre a evolução, sobre o que a gente está aqui, sobre esse sufoco que a gente passa há milhares de anos, né? Sermos monitorados pelas forças da não-luz, que nos coloca coisas na cabeça, né? Sobre a mídia. Eles falam muito isso, por isso que eu digo, livro Terra, livro Mensageiros do Amanhecer, o poder da família, né? Família de luz, tudo está atualizado. Esses livros estão atualizados para a época de hoje. Muito atualizados, embora tenham vindo já há alguns anos atrás. Então é só isso por hoje. Espero ter ajudado. Se as pessoas não entenderem muito sobre isso, não tem importância, porque o espírito, o nosso verdadeiro corpo, ele assimila isso. E aí, um dia, você vai associar, vai entender uma outra coisa, porque você já tinha uma semente desses conhecimentos dentro de você. Ou quando você falecer, se você quiser continuar os estudos, vai facilitar para você ter ouvido, pelo menos ter ouvido e não entendido essa gênese da criação. Porque no mundo espiritual, nós também temos escolas e faculdades, mestrado, etc. Então, tudo de bom para vocês. Paz e luz.